hoje você vai ter a revelação de quem Jesus Cristo é hoje. Porque isso vai mudar a sua vida. Eu tenho falado aqui todos os cultos sobre o reino de Deus, que foi o que Jesus pregou. O evangelho de Jesus não foi a salvação. O evangelho de Jesus foi a vinda de um reino que jamais terá fim. O reino de Deus na terra. E a porta de entrada para este reino era crer no rei, que é Jesus. E quando eu creio no rei, eu passo da morte para a vida. Porque neste reino ninguém morre. Este reino não morre porque esse reino é eterno. Esse reino não tem fim. E eu preciso agora ter revelação deste rei que se assenta no trono. Quem é este que se assenta no trono? Quem é este que trouxe o reino entre os homens? E eu quero que você tenha a maior revelação da sua vida, que é ter revelação do nome que está sobre todo nome. Existe uma palavra, um cântico que diz assim: Jesus, nome sobre todo nome, porque o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós já cantamos muitas vezes aqui na igreja isso, mas o que nós não temos revelação muitas vezes é do o que significa ter o nome que está acima de todo nome. Abra sua Bíblia em Filipenses 2:5. Eu oro para que o Espírito Santo venha sobre você agora. Levanta sua mão, as duas mãos bem alto. Que o Espírito Santo se apodere dessa igreja. Que o Espírito Santo venha sobre cada mão levantada aqui agora. E venha sobre você te dando espírito de revelação e de conhecimento para compreender os mistérios do reino de Deus, que Deus oculta dos grandes e poderosos, mas revela ao seu povo, revela aos seus pequeninos. Que esta revelação venha explodir dentro do teu espírito como uma verdade espiritual tremenda, te trazendo a autoridade do reino de Deus e te faça crescer em louvor e em adoração àquele que se assenta no trono. Receba a unção do Espírito sobre você. Seja quebrada agora toda dúvida, incredulidade, toda barreira da sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. João capítulo 17, versículo 5. João 17:5 diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Irmãos, o texto que nós lemos primeiro, ele fala de uma coisa importante. Ele diz o seguinte, que Jesus tomou uma outra forma, que não era a forma original. Ele tomou a forma de homem. Diga comigo, Jesus não tinha forma de homem. Ele estava em Deus, mas ele tomou a forma humana, como de um servo. Então preste atenção, Jesus não tinha uma forma humana. Jesus estava revestido de uma glória, a glória do Pai. E para que ele pudesse vir à terra, ele teve que se esvaziar. Por que Jesus teve que se esvaziar? Porque Jesus estava cheio. Agora, do que Jesus estava cheio? Jesus estava cheio de tudo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas nele. Sabe qual que é a maior revelação, irmãos? É que Deus não habita no universo. É o universo que habita dentro de Deus. Todas as coisas foram feitas nele, por meio dele, para a glória dele. Isso significa dizer que nele nos movemos e nele nós existimos. Deus não está aqui ou ali, Deus está em todos os lugares, porque todos os lugares estão dentro de Deus. E Jesus estava dentro do Pai.
Jesus e o Pai são um. Então tudo que você vê, até mesmo o universo, até mesmo onde a ciência nunca chegou, está dentro do nosso Deus. Tudo que existe, existe dentro dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes de Deus, nada existia. Tudo foi criado dentro dele. E Jesus estava no Pai, com todas as coisas dentro dele. E diz a Bíblia que o Pai decidiu então enviar Jesus. E Jesus teve que se esvaziar desta glória. Ele se esvaziou do Pai. Ele se esvaziou da glória de Deus. Ele se esvaziou de tudo, porque tudo foi feito dentro dele. E ele saiu de dentro de tudo e entrou nesse tudo. E Jesus então tomou uma forma humana. Ele teve que se esvaziar para tomar essa forma humana. Posso ouvir um amém? Agora você vai ter uma grande revelação aqui. Vai lá em Isaías capítulo 14, no versículo 12. Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado em terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13, preste atenção nessa parte. Você sabe que esse texto está falando do diabo, amém? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então preste bastante atenção. No versículo 13 que nós lemos, volta no 13, o texto nos dá a entender que Lúcifer, ele não queria o lugar de Deus. Ele queria estar acima de Deus. O diabo, ele não queria o lugar de Deus, no trono de Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. E o diabo, o texto que nós lemos foi que o diabo disse assim, que ele vai colocar aqui, ó: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. O que o diabo queria? Porque estrelas de Deus aqui, a palavra estrelas significa anjos. A Bíblia usa símbolos, amém? Então a palavra estrela simboliza anjo na Bíblia. Então o diabo queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, acima dos anjos que sobrevoavam o trono de Deus. Por que ele queria fazer isso? Porque parece, irmãos, que existe um espaço, existia um lugar acima do trono de Deus vago, um lugar reservado, onde o diabo olhou para aquele lugar e falou: eu quero aquele lugar. Um lugar que havia um espaço talvez para colocar um trono. Eu não sei se um espaço físico ou um espaço simbólico, mas havia um lugar nitidamente preparado para que alguém se assentasse. E o diabo queria aquele lugar. Ele colocou no coração dele que ele queria aquele lugar. É como se houvesse um plano de Deus, como se Deus tivesse reservado. Pensa, o trono de Deus aqui, acima do trono de Deus os anjos, e havia um espaço na eternidade, antes que tudo fosse criado, um lugar que poderia ser para alguém. Só que a Bíblia não dizia nessa altura para quem que era. Porque onde que estava Jesus? Jesus estava dentro de Deus. Entende isso? Mas vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios 4, 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui está falando de Jesus ressurreto. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido às regiões mais inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa tradução não está correta. Quem aí tem a tradução encher todas as coisas? O texto está dizendo, na versão revista e atualizada, o texto diz, a palavra original é encher, preencher. Então Jesus, quando ele morreu, ele desceu às regiões mais inferiores da terra. Quando ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus e ele foi preencher todas as coisas. Algo e um lugar que estava vazio. Jesus subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Para descer na terra, irmãos, Jesus teve que se esvaziar. Mas quando ele ressuscitou e foi glorificado, ele preencheu todas as coisas novamente. Não apenas dentro do Pai, mas numa posição que o Pai tinha para ele de honra. Posso ouvir um amém? Jesus continua reinando. Jesus continua governando. O Pai tinha uma glória para Jesus, mas o Pai entregou para Jesus muito mais do que ele tinha. Jesus disse: Pai, devolve para mim a glória que eu tinha contigo. E o Pai disse: eu vou te devolver e ainda vou te dar algo maior do que isso, porque você é o meu servo obediente e fiel. Quando Jesus cumpriu a missão do Pai, o Pai o exaltou sobremaneira. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui, queridos. Oh, rabacaia xandaralabaxaia. Se você tiver revelação disso, meu irmão, você nunca mais vai ser um crente fraco, nunca mais vai ser um crente com medo de demônio, com medo de nada, porque você vai entender quem é o teu Senhor, quem é o Rei que se assenta no trono. Aleluia, aleluia. Então, para onde Jesus subiu depois de ressurreto? Ele subiu para aquele lugar que estava reservado, para aquele lugar onde Lúcifer queria, porque aquele lugar era lugar de uma honra sobremaneira, era um lugar que ninguém seria digno de estar lá. Como que alguém poderia se sentar acima de Deus? Quem jamais teria essa autoridade? Quem jamais no universo poderia ter o ego e o orgulho de dizer: eu vou me sentar acima de Deus? Mas o Pai tinha reservado este lugar a alguém, e a Bíblia diz que foi para o Filho dele, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Foi para lá que ele subiu, nos lugares mais altos, para preencher todas as coisas. O Salmo 110, no versículo 1, traz uma revelação tremenda. Salmo 110, versículo 1, diz assim o texto: disse o Senhor, coloca aí, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Lembra qual foi a região que Lúcifer queria? Acima, ao norte, à direita. Ele queria essa posição. E o Pai, olha que tremendo, irmão. Se você pegar esse texto, Salmo 110, verso 1, no original, o texto está dizendo uma coisa que nem o salmista entendeu. Ele teve uma visão, e Jesus ainda levaria milhares de anos para vir. Ele não tinha sido revelado como homem na terra ainda. Mas o salmista teve uma visão, e nessa visão ele disse: disse o meu Senhor ao meu Senhor. Como assim? O Senhor Deus disse ao Senhor de Davi. Como assim? Como disse o Senhor ao meu Senhor? Se você pegar na linguagem original, você entende. A palavra original, disse o Senhor, é disse Yahvé. Disse o Senhor Todo-Poderoso, Yahvé. A quem? Para quem que ele falou? Disse Yahvé a Adonai. Disse o Senhor Yahvé a Adonai. Então Deus estava falando com Adonai. Quem é Adonai? Adonai significa o Senhor que governa.
Então o texto está dizendo que o salmista, antes de todo mundo imaginar, o salmista viu o pai conversando com o filho, dizendo ao Senhor: olha, se assenta no trono, venha reinar, estou te dando uma posição de autoridade. Disse Yahvé a Adonai: assenta-te à minha direita, até que coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia. Querido, o diabo queria esse lugar, Lúcifer almejava este lugar pertencia a Jesus. Sabe por quê? Porque este lugar ninguém pode pedir para si. Este lugar é um lugar de autoridade, somente o Pai poderia dar essa autoridade a alguém. E o Pai, quando Jesus entrou na eternidade, olhou para Jesus e disse: vem meu filho, eu tenho um lugar de honra para você. Este lugar, somente o Pai poderia dar a alguém, e Ele entregou toda a autoridade para o Filho. Esse é o nosso Senhor. Toda a autoridade foi colocada nas mãos do nosso Senhor. Todo o poder e autoridade foi colocada pelo Pai. Não foi Jesus que pediu, não foi Jesus que buscou. Ele buscou fazer a vontade do Pai, e o Pai devolveu a glória e deu muito mais para ele. Ele disse: olha, eu estou te dando todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra para você, meu filho. Esse é o nosso rei, esse é o rei que se assenta no trono, este é aquele que governa pelos séculos dos séculos, e tudo vai acabar nesse planeta, mas o seu trono persiste pelos séculos dos séculos. Arabacalabassubiandarás. Quando você se coloca debaixo do governo deste rei, aleluia, você se torna alguém indestrutível. Você se torna alguém invencível. Nem a morte pode vencer aquele que crê neste rei. Porque aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo. Arabacalabás. Eu sinto a unção de Deus, irmãos, estou sentindo um fogo. Mateus 28:18, projeta aqui, palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 28:18 diz: Jesus, se aproximando dos discípulos, disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada pelo meu Pai. A palavra autoridade significa exousia. Aleluia. Tudo que existe procede do trono de Deus, e o Pai, Deus Todo-Poderoso, deu a autoridade do governo nas mãos de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Assim como o Faraó deu autoridade a José para governar tudo e decidir, assim o Pai deu toda a autoridade ao Filho para que ele governe todas as coisas. Você está entendendo agora, irmão? Você está entendendo agora por que a gente não expulsa demônio no nome de Deus? Por que a gente expulsa demônio em nome de Jesus e os demônios obedecem? Por causa da autoridade que lhe foi dada. Todo o poder me foi dado pelo meu Pai. Aleluia. E o que significa isso, pastor? Ter toda a autoridade no céu. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Na terra, ele é o último Adão, porque o primeiro Adão fracassou, mas o último Adão venceu todas as coisas. O último Adão venceu Lúcifer. O último Adão venceu o pecado. O último Adão venceu o mundo. Ele tem autoridade sobre tudo. E se eu estou debaixo da autoridade de Jesus, eu venço todas as coisas.
Ah, meu irmão, eu declaro que você nunca mais será o mesmo, porque quando você estiver passando por tribulações, você vai erguer a sua cabeça e vai olhar para o trono na eternidade, e você vê que o seu Redentor vive, você vai ver que o seu Senhor continua reinando, aquele que prometeu é fiel, aquele que ressuscitou e venceu todas as coisas, Ele é o teu Rei, Ele é o teu Senhor, e Ele está governando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou. Quem exaltou Jesus, irmãos? Foi Deus. Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu, como na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. O Pai fez isso. Quando você glorifica o Filho, você está glorificando o Pai. Agora pega essa revelação. Pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está acima de todo o nome. Por que não está acima de todos os nomes? Por que o Pai lhe deu um nome, que está acima do nome? Por que não é o nome acima de todos os outros nomes? Por que é acima do nome? Pega essa revelação aqui, querido. Quando você entende um pouco da cultura hebraica, foi para quem Deus se manifestou primeiramente, vocês sabem disso, aos hebreus. Quando você entende a língua hebraica, você fica fascinado. Porque a Bíblia foi traduzida para o português e ela perdeu muita coisa profunda, muita. Você tem que ir lá no hebraico, eu te aconselho a baixar uma Bíblia que traduz as palavras com Strong's, um dicionário, para o português, para você ter o hebraico e o português, né? E tanto o grego como o hebraico em português, para você entender. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, vocês sabiam disso? Eles não pronunciam. Eles dizem que Deus é tão santo, tão tremendo e tão poderoso, que o nome dele não deve ser falado. Então uma das maneiras que eles usam para falar, quando eles vão falar, foi Deus quem fez, eles não falam o nome de Deus, eles falam o nome. Por isso que Deus mesmo falava, o eu sou. Eles usam muito isso, o eu sou disse, o eu sou falou. Eles usam alguns nomes de Deus extensos, mas não o nome de Deus propriamente dito. Até porque o nome de Deus não é tão fácil de pronunciar. Mas eles chamam, sabe do quê? De o nome. O nome significa Hashem. Hashem, Ha-O, Shem, nome. Então, o nome, que não deve ser pronunciado de tão santo que é, ele é o nosso Hashem. E Jesus recebeu um nome que está acima do Hashem. Essa foi a autoridade que Deus deu para Jesus. Esse foi o poder. Filipenses 2:9, pelo que também o exaltou Deus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima do próprio nome dele, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus deu um nome que está acima do nome dele, Jesus Cristo. Esse é o nome mais poderoso do universo. O Pai deu essa autoridade, só Ele poderia dar essa autoridade, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Olha o que diz a Bíblia, Salmo 138, versículo 2, prostrar-me-ei para o seu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Por quê? Porque magnificaste acima do teu nome a tua palavra. O que Deus colocou acima do nome dele? A palavra dele. A palavra de Deus é fiel, por quê? Porque ela está acima do nome dele. Ele jura pela palavra dele, porque a palavra está acima do nome dele. E quem é a palavra, irmãos?
Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e no princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra, e ele foi elevado acima do nome de Deus. Deus diz: não existe nada mais poderoso que a minha palavra, não existe nada mais confiável que a minha palavra. Eu juro pelo meu nome que a minha palavra se cumprirá, e ela é fiel. E Jesus é a palavra de Deus viva, que se fez carne. Amém. Lúcifer queria essa posição, mas Jesus assumiu essa posição, porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, colocou lá. Esse é o rei que se assenta no trono, irmãos. Ele assumiu essa posição. Lá em Apocalipse, projeta aqui para mim, capítulo 1, versículo 8. Olha as palavras de Jesus, dizendo para o apóstolo João, numa revelação poderosa. Por isso, 1:8. Eu sou o Alfa, e também sou o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, aquele que era e que ainda virá. Eu sou o Todo-Poderoso. Aqui Jesus se apresenta como Todo-Poderoso. Ele já não diz: eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que sofreu. Não, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é o Todo-Poderoso. A igreja precisa ter essa revelação. Você precisa ir além do Calvário, meu irmão. Você precisa ir além do Calvário. Muitas pessoas enxergam Jesus como o homem, o ser humano de carne e osso, que morreu naquela cruz. E sim, ele tomou a forma humana, mas eu digo para você, a humanidade precisa conhecer esse Jesus homem. A humanidade precisa conhecer quem foi o homem que morreu na cruz por eles, que entregou a sua vida, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a revelação do Jesus homem é para quem ainda não conhece, mas a revelação do Jesus Deus, o Cristo de Deus, é para a igreja. Nós, a igreja, precisamos ir além do Calvário. Passamos pelo Calvário, amém? Mas a gente tem que ir além. Nós precisamos ter a revelação do Cristo glorificado, do Cristo que é todo poderoso, do Cristo que já não está mais em sofrimento, nem em dor, nem coitado, debaixo de aflição. Não, Ele preencheu todas as coisas e está revestido de glória, e Ele recebeu um nome que está acima do nome de Deus, porque o Pai o exaltou para isso. Esse é o Jesus que eu e você temos que ter revelação, conhecer o Cristo que reina, aquele que é o Alfa, mas também aquele que é o Ômega, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o princípio, mas também é o Amém. Sabe qual é a primeira palavra da Bíblia? Sabe qual é a primeira palavra da Bíblia? No princípio. E sabe qual é a última palavra da Bíblia? Amém. Ele é o princípio e é o amém. Ele é tudo. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Agora, o que muito cristão não entende, pensa que Apocalipse é um livro complexo. 90% dos cristãos que estão aqui não leem Apocalipse. Mas Apocalipse, ele não está falando apenas de coisas futuras. Apocalipse está revelando uma pessoa. Tanto que Apocalipse significa revelação de Jesus, o Cristo. Então é aqui que você descobre em Apocalipse quem é o seu rei, quem é o Senhor da tua vida, quem que veio ao mundo. E ele veio ao mundo e o principado, o governo estava sobre os seus ombros. Quem é aquele que governa e trouxe o reino de Deus?
É aqui em Apocalipse quem você realmente tem a revelação de quem é Jesus, de quem Ele realmente é, irmãos. Porque antes nós tínhamos a visão dele como homem, mas agora nós temos que ter a visão dele como Cristo, que significa ungido de Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Amém? Porque ele não é mais esse homem de dores. Já não há mais a menor chance de algo atingir Jesus. Ele é indestrutível, ele é imbatível, e todas as coisas passarão pelo sopro da sua palavra. Quando ele disser naquele grande dia, está consumado, os céus e a terra, e tudo se desfará, e ele criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Este é o nosso rei. Irmãos, eu estou todo arrepiado aqui. Eu não sei se você sente essa revelação do seu coração, mas eu quero te dizer, você está do lado do Senhor dos exércitos. Você está debaixo da autoridade daquele que tem todo o poder no universo. Ele reina sobre as nossas vidas, e Ele mora dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Olha como Ele apareceu para João, projeta aí, Apocalipse versículo 12, 1:12. Olha como Ele apareceu para João, projeta aí, está no 1 já, vai só para o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um que era semelhante ao Filho de Homem, mas estava com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz dele era a voz como de muitas águas, e tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, dizendo: não tenha medo, porque eu sou o primeiro e também sou o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto sim, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que você está vendo, porque elas vão acontecer. João ficou estarrecido com a voz daquele que falava, e quando ele olhou para Jesus, ele ficou assustado, porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele estava aqui, irmãos, vazio. Você não consegue entender que tudo o que ele fez foi por obediência ao Pai, mas ele estava aqui em forma humana, ele estava vazio. Mas quando ele entrou na eternidade, ele foi revestido com a glória do Pai, e muito mais ainda, porque o Pai o exaltou sobremaneira. Nem os anjos entenderam aquilo, irmãos, nem os anjos reconheceram Jesus, porque eles nunca tinham visto Jesus com aquela forma. Porque lembre-se, Jesus morava no Pai, quem olhava para o Pai via Jesus, e quem olhava para Jesus via o Pai. Agora não. Agora ele está acima do nome de Deus, do trono de Deus. O Pai o colocou lá. Salmo 24:7. Ainda está tendo revelação aí, irmão? Não espera o culto acabar agora não, só vai dando glória a Deus. Amém? Se você estiver muito incomodado assim, está muito ruim, tudo bem. Você tem algum horário marcado com alguém? Tudo bem, não vou ficar chateado, pode ir embora. Mas deixa eu terminar, porque eu estou aqui tão feliz. Eu estou com meu coração tão cheio do Espírito Santo aqui. Se todo mundo for embora, eu vou continuar pregando essa pregação aqui, porque está tão bom. Salmo 24, versículo 7. O texto diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E olha a pergunta que os anjos fizeram: quem é esse Rei da Glória?
Quem é esse que os portais estão se abrindo para ele entrar? Os portais estavam fechados desde Gênesis. O lugar que acessava o trono de Deus estava fechado, porque Deus colocou querubins fechando o acesso. Os querubins estavam lá, e Jesus foi chegando, e as portas foram se abrindo sozinhas, e eles olharam para a porta, e vozes clamavam: quem é este Rei da Glória? E ao mesmo tempo diziam: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Rei que reina. Meu Deus do céu, Arabacalabassubiandarabachai, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus subiu aos céus, os portais da eternidade foram se abrindo, os anjos ficaram perdidos, dizendo: por que as portas estão se abrindo? E vozes ecoavam: abram as portas, para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Orabacalabachúria. Eles não conheciam o Jesus ressurreto. Eles perguntaram quem Ele é. Quem é esse? Por que as portas se abriram? Por que as vozes dos anjos no trono começaram a dizer: é o Rei, é o Rei? Por que eles não sabiam? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Você vai entender isso agora. Deus te trouxe aqui para ter essa revelação hoje, para você nunca mais olhar para uma cruz e ver um homem machucado e ferido ali, porque aquele ali não está mais lá. Ele está sentado no seu trono de glória, revestido de poder, e ele nunca mais será atingido por nada, nem ninguém terá o poder de acessá-lo, a não ser que ele queira, porque ele recebeu um nome que está sobre todo nome, e ele assumiu o governo da eternidade, porque o Pai lhe deu essa autoridade, o exaltou. Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado pelos 7 selos. Qual era esse livro, irmãos? Segundo muitos teólogos, esse é o livro da história da humanidade. Esse livro é o livro que foi feito por Deus antes de o mundo existir, descrito a história do começo até o fim de todas as coisas. E este livro estava selado, escrito por dentro e por fora. E olha que interessante isso. E vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz. Olha o que o anjo dizia: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem sequer olhar para ele. Versículo 4. Eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro que havia acabado de ser morto. Quando Jesus entrou na glória e os portais se abriram, ele se assentou no trono. Enquanto João via aquela visão, ele estava vendo o exato momento de Jesus chegando na glória. E quando ele olhou para o livro, ele disse: mas ninguém pode abrir. O anjo disse, o ancião disse: não chores mais, porque o Rei da Glória chegou.
o leão da tribo de Judá, ele tem autoridade para abrir o livro, porque o Pai deu autoridade para ele. Ele é o único no universo que pode abrir o livro e desatar os seus selos. Quando João se virou para olhar, ele viu um cordeiro, como que acabava de ter sido morto. Ele tinha acabado de ser morto. Foi o exato momento em que Jesus foi elevado aos céus e entrou na glória. Aleluia, aleluia. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes em pé, entre os anciãos em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, ele e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. Jesus não pediu nem autorização. Ele simplesmente estendeu a mão e tomou o livro. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando você estiver orando, meu irmão, saiba agora para onde está indo a sua oração. A sua oração está indo para taças diante do trono de Deus, e essas taças são cheias com incenso, e são oferecidas ao Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Quando você orar, nunca mais diga que Deus não está ouvindo a sua oração, que a sua oração não está subindo,